Oi, professora. Então, eu vou primeiro começar a falar um pouco sobre a ética e a filosofia moral, e depois, mais pra frente, eu vou falar sobre a virtude. Eu vou ler primeiro uma parte do texto e no final eu faço um comentário sobre o que eu entendi. A ética ou a filosofia moral. Toda cultura e cada sociedade institui uma moral, sendo ela entre o bem e o mal, ao permitido e ao proibido. Dentro das culturas, as classes sociais e as castas, dentre elas, têm diferentes valores morais. O que o texto fala aqui? Ele fala que, basicamente, a ética e a moral ela é moldada pela sociedade. E dentro da sociedade existem várias classes sociais, e dentro dessas classes existem valores morais diferentes. Bom, aqui no texto fala que o início da ética e a filosofia moral como uma discussão se deu através de Sócrates. No texto fala que Sócrates ele percorreu as ruas de Atenas e ele perguntava aos cidadãos, mesmo se fosse velho ou jovem. O tipo de pergunta que ele fazia ela é relacionado aos valores a quais acreditavam e o que respeitavam ao agir. Aí ele fazia perguntas do tipo o que é coragem, o que é justiça, o que é piedade, o que é amizade. E os atenienses, eles respondiam, na maioria das vezes, que eram virtudes. E aí Sócrates questionava o que é virtude. E aí os atenienses, eles respondiam que é o agir em conformidade com o bem. Aí Sócrates questionava eles o que era o bem. E aqui o texto fala: nossos sentimentos, nossas condutas, nossas ações e nossos comportamentos são modelados pelas condições em que vivemos. Família, classe, grupo social, escola, trabalho, religião, circunstâncias políticas e etc. Somos formados pelos costumes da sociedade. Então aqui o texto ele meio que reafirma que nossos pensamentos sobre moral e ética eles são moldados pela sociedade. Então, desde quando a gente nasce, a gente já vai crescendo com o que seria uma moral correta e uma moral ruim, vamos dizer assim, uma bem ou uma ruim. E seguindo a linha de raciocínio, o texto fala: Sócrates embaraçava os atenienses porque os forçava a indagar qual a origem e a essência das virtudes, valores e obrigações que julgavam praticar ao seguir os costumes de Atenas. Como e por que sabiam que uma conduta era boa ou má, virtuosa ou viciosa? Porque, por exemplo, a coragem era considerada uma virtude e a covardia era um vício? Porque valorizavam positivamente a justiça e desvalorizavam a injustiça? E aqui no texto, ele meio que faz uma conclusão. Em outras palavras, a ética e moral refere-se a um conjunto de costumes tradicionais de uma sociedade e que, como tais, são considerados valores e obrigações para a conduta de seus membros. E Sócrates continua no texto. Ele fala que, ao indagar que a virtude é o bem, Sócrates realiza, na verdade, duas interrogações. Por um lado, interroga a sociedade para saber se ela costuma considerar virtuoso o bom correspondente efetivamente à virtude e ao bem. Por outro lado, interroga os indivíduos para saber se ao agir possuem efetivamente consciência do significado e da finalidade de suas ações, se seu caráter ou sua índole são realmente virtuosos e bons. A indagação ética socrática dirige-se, portanto, à sociedade e ao indivíduo. E aqui ele fala a consciência do agente moral. É meio que a conclusão dele. A consciência do agente moral é o sujeito ético-moral, somente aquele que sabe o que faz, conhece as causas e os fins de sua ação, o significado de suas intenções e de suas atitudes, a essência dos valores morais. Sócrates afirma que apenas o ignorante e o vicioso ou incapaz de virtude, pois quem sabe o que é o bem não poderá deixar de agir virtuosamente. Bom, na primeira parte do texto, eu entendi que Sócrates faz uma reflexão sobre se os indivíduos eles têm consciência das atitudes que eles têm em relação à virtude, né? A virtude para eles seria uma coisa boa. Então Sócrates ele faz uma reflexão se eles fazem isso meio que automaticamente por um costume da sociedade ou se eles têm consciência que eles têm essas ações bondosas, né? E aqui no final ele fala que Sócrates afirma que apenas o ignorante e vicioso ou incapaz de virtude, pois
Quem sabe o que é o bem não poderá deixar de agir virtuosamente. Aqui eu meio que discordo de Sócrates, porque algumas pessoas elas sabem o que é o bem, só que elas não têm uma atitude boa, né? Elas praticam o mal. E agora uma coisa muito interessante que eu achei aqui no texto, que fala sobre o cristianismo e a relação do cristianismo com a ética e com a moral. Eu vou ler aqui a parte do texto e no final vou comentar o meu entendimento e uns relatos que eu me identifiquei com essa parte do texto. Vamos lá. Diferentemente de outras religiões da antiguidade, o que era nacionais e políticas, o cristianismo nasce como religião de indivíduos, que não se definem por seu pertencimento a uma nação ou a um estado, mas por sua fé no mesmo e único Deus. Em outras palavras, enquanto nas demais religiões antigas a divindade se relacionava com a comunidade social e politicamente organizada, o Deus cristão relaciona-se diretamente com os indivíduos que nele creem. Isso significa, antes de qualquer coisa, que a vida ética do cristão não será definida por sua relação com a sociedade, mas por sua relação espiritual e interior com Deus. Então aqui ele fala que o ser cristão, ele se baseia na sua ética e na moral ligado exatamente com Deus. Então a sociedade ela não interfere muito nisso. E uma reflexão que eu faço é que algumas pessoas, por exemplo, na minha história, né, eu vejo exemplos de pessoas que elas eram muito, vamos dizer assim, gostavam de beber, gostavam de sair, gostavam de farrear e do nada elas vão para uma igreja e se convertem, né, ao cristianismo e elas mudam radicalmente assim em relação à sua ética e em relação à sua moral. Elas param de fazer as coisas que ela faziam antes, né? Então isso é muito interessante, porque o indivíduo ele pode ser moldado tanto pela sociedade, né, como a ética e moral, mas a partir de um determinado momento, se ele conhecer alguma religião, esses valores podem ser modificados. Agora eu vou falar um pouco sobre as virtudes e a história. Para Spinoza, somos seres naturalmente passíveis, porque sofremos a ação de causas exteriores a nós. Em outras palavras, ser passional é ser passível, deixando-se dominar e conduzir por forças exteriores ao nosso corpo e nossa alma. Por isso, as paixões não são boas nem más, são naturais. 3 são as paixões originais, que seriam a alegria, a tristeza e o desejo. As demais derivam-se destas. Assim como na alegria nasce o amor, a devoção, a esperança, a segurança, o contentamento, a misericórdia, a glória. Já da tristeza surgem o ódio, a inveja, o orgulho, o arrependimento, a modéstia, o medo, o desespero, o pudor. E do desejo provém a gratidão, a cólera, a crueldade, a ambição, o termo, a ousadia, a luxúria e a avareza. Uma paixão triste é aquela que diminui a capacidade de ser e agir no nosso corpo e de nossa alma. Ao contrário, uma paixão alegra, aumenta a capacidade de existir e agir no nosso corpo e da nossa alma. No caso do desejo, podemos ter paixões tristes, como crueldade, ambição, alvareza, ou alegrias, como a gratidão e a ousadia. Então aqui Spinoza ele faz uma reflexão sobre o ser, né? Que o ser ele é um ser passível, ou seja, ele é um ser que ele é modificado. Ele é modificado através desses meios externos, que seriam as emoções, o ódio, a raiva, o amor. Então todas essas emoções, esses sentimentos, eles alterariam a nossa virtude, vamos dizer assim. E algumas virtudes, junto com essas emoções, elas se tornariam melhores. E aqui o texto ele faz um questionamento de o que seria virtude. E aqui ele fala, ser causa interna de nossos sentimentos, atos e pensamentos, ou seja, passar da passividade e submissão a causas externas à atividade, ser causa interna. A virtude pois, passar da paixão à ação, tornar-se causa ativa interna de nossa existência, atos e pensamentos. As paixões e os desejos tristes nos enfraquecem e nos tornam cada vez mais passivos. As paixões e os desejos alegres
nos fortalecem e nos preparam para passar da passividade à atividade. Então aqui o texto ele fala, né, que esses sentimentos tristes que nós temos, eles nos deixam cada vez mais um ser passivo. E esses sentimentos de desejo, mas um desejo que seria um desejo alegre, eles nos fortalecem, sendo uma pessoa mais ativa.